Fala, Tchê! Hoje eu quero compartilhar com você que só saber não resolve seus problemas. Vou trazer um exemplo aqui da minha área. Como eu sou personal e eu trabalho com hipertrofia, emagrecimento e mais estilo de vida e rotina saudável, eu quero compartilhar algumas coisas que as pessoas sabem, elas têm a informação, mas elas não fazem. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa tem o objetivo de emagrecimento. Ela sabe que ela precisa se alimentar bem. Ela sabe que precisa ter uma rotina de hábitos saudáveis. Ela sabe que precisa dormir bem. Ela sabe que precisa treinar musculação pelo menos 4 vezes na semana. Ela sabe que ela precisa beber mais de 2 litros de água por dia. Ela sabe que ela precisa ter consistência nos treinos. Ela sabe que ela precisa ter paciência no processo. Ela sabe que ela precisa criar uma rotina que leve na direção do seu objetivo, na direção do emagrecimento. As pessoas fazem? Elas não fazem. Elas não fazem. Por quê? Porque é difícil. Quando a gente fala sobre emagrecimento, muitas pessoas falam que não deixa de ser uma verdade, que é somente você comer menos, que é chamado de déficit calórico, que é simplesmente você treinar mais vezes por semana, fazer musculação 5 vezes por semana e fazer aeróbico, que são atividades na esteira, ao ar livre, corrida, que estimulem suas mitocôndrias, digamos assim, né, que fazem você gastar mais calorias, tanto na atividade quanto em repouso. As pessoas sabem disso, mas elas não fazem. Elas não fazem isso. Primeiro, quando uma pessoa vem e me procura, principalmente na questão do emagrecimento, eu procuro entender o que fez essa pessoa me procurar. Qual é o objetivo dela? Qual é a rotina dela? Se ela tem uma rotina alimentar, se ela não tem, como é que é a rotina de sono, como é que é a rotina de trabalho, qual a relação que ela tem com a comida. E isso são coisas que eu consigo observar não somente com um dia, 2 ou 3 semanas ou um mês. Eu consigo observar isso fazendo perguntas e conversando por alguns meses, pelo menos uns 3, 4 meses com a pessoa, porque eu tenho um contato com ela pelo menos 2 vezes por semana durante a semana. E é um contato de 1 hora. E quando essa pessoa que tem dificuldade com a questão da alimentação e quer perder peso, por exemplo, rinite. Desculpa, a rinite está incomodando. E essa pessoa ela quer perder peso, somente ela receber a informação que precisa ter uma rotina alimentar, treinar 4 vezes por semana, beber mais água durante a semana, dormir bem e ter uma rotina saudável em si e beber mais água, ela até compreende essas informações, ela tem, mas na prática a pessoa não faz. Por quê? Porque emagrecer, perder peso, não é somente algo que você faz, que acontece se você come menos e faz exercício. Tem a ver principalmente com a sua rotina e também como você interpreta a comida. Vou dar um exemplo junto a essa parte do emagrecimento. Eu tenho uma aluna que ela interpreta a comida como um conforto. Isso, ela fez terapia e ela sabe que ela usa a comida como um conforto. Então, em dias estressantes de trabalho, em dias que ela acaba brigando com o namorado, em dias que ela tá triste, em dias que ela tá com algum problema ou tá estressada, ela usa a comida como um conforto. Ela usa a comida como algo que vai trazer um conforto para ela. Então, se nós trouxermos a questão do hábito, por exemplo, aí nós temos dividido em
gatilho, rotina e recompensa. No caso dela, o gatilho é essas sensações e sentimentos desconfortáveis que ela tem, que é o gatilho que vai fazer com que ela coma, que seria a rotina, e a recompensa é a liberação de dopamina que ela tem praticando aquele hábito. E como ela faz isso desde pequena, mudar isso é muito difícil, porque eu tenho conexões sinápticas, né? Essas conexões, digamos que os meus dedos são conexões, então eu tenho uma conexão, eu tenho duas conexões, eu tenho três conexões, eu tenho 4 conexões. Nessas 4 conexões, eu junto elas e cada vez que eu repito esse comportamento, essas conexões elas ficam muito mais fortes. Elas ficam muito mais fortes, ao ponto que ela fica quase indestrutível, eu posso dizer. Porque você repete esse padrão de comportamento por anos, desde você criança. E romper esse padrão de comportamento é muito, muito difícil. Por isso que é necessário pessoas que querem emagrecer e pessoas que têm essa dificuldade com a alimentação, elas procurarem terapia. Por isso que eu falo que só saber não resolve um problema. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho dificuldade em controle com a minha alimentação. Eu tenho dificuldade, eu sou personal e eu tenho essa dificuldade. Eu tenho clareza que eu tenho essa dificuldade, mas eu faço musculação pelo menos 5, 6 vezes por semana e mais 2 vezes eu treino jiu-jitsu. Então isso me ajuda a eu manter a minha cabeça mais estável, principalmente para não usar a comida como uma válvula de escape quando eu estou cansado mentalmente. Então, eu quero retomar o que eu já tinha falado e reforçando a primeira frase importante do vídeo. Só saber não resolve seu problema, você precisa agir, você precisa entender primeiro o que está acontecendo com você. Eu trago esse exemplo do emagrecimento para mostrar que é um problema que pessoas que estão acima do peso sofrem, mas esse problema, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um problema em relação a hábitos que você está na rede social, que você sabe que faz mal ficar rolando a tela para cima, mas mesmo assim você está ali com o celular em mão. Beber e dirigir, por exemplo, ter mais saúde, ter hábitos mais saudáveis, você sabe o que precisa fazer. Parar de fumar, por exemplo, você sabe que faz mal. Você sabe que ao invés de fumar, você pode adquirir um hábito de corrida, você pode adquirir um hábito da leitura, você pode criar uma rotina, construir uma rotina saudável a partir de um hábito ruim. Então você troca a rotina. Você não, vai ser muito difícil você trocar o gatilho, que é o que inicia o hábito, e a recompensa, que é o que você busca no final. Vai ser muito difícil. Mas você consegue trocar a rotina que você pratica aquele hábito. E eu tenho experiência, principalmente porque eu converso com os meus alunos na questão da alimentação. Porque, cara, a alimentação, ela é uma coisa repetitiva. Você precisa ter aqueles alimentos, você pode ter uma variedade naqueles alimentos, mas é basicamente fazer a mesma coisa todos os dias. Vou dar um exemplo aqui. Meu café da manhã, ele é 2 ovos, uma fatia de queijo, um pão e café e 100 gramas de mamão. Aí depois no almoço são 150 de carne moída ou frango e mais 100 de arroz, mais salada. À tarde é uma panqueca com banana, com 2 ovos, aveia, banana, doce de leite, mais o café. E à noite é a mesma coisa que a janta. Não vai fugir disso. E eu me incluo nisso, a gente sempre quer a fórmula mágica, a gente sempre quer aquilo que vai
vai dar resultado como um passe de mágica, mas não vai acontecer. Não vai, porque o processo ele é chato. Ele é chato. Não digo que não é interessante ou legal às vezes, mas ele é chato. É você treinar 5 vezes por semana, é você fazer os mesmos exercícios de uma maneira diferente, né? Métodos diferentes, mas é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. Você não vai ter aquele exercício que vai perder gordura localizada, ou aquilo que vai desenvolver o teu bumbum, ou aquilo que vai fazer você diminuir barriga, cintura, ou deixar a coxa mais grossa. Não vai, não existe isso. Se existisse isso, todo mundo faria o mesmo exercício. Por isso que num treino você tem pelo menos 5 a 6 exercícios para um grupamento muscular e você faz aquilo toda a semana. É chato às vezes. Eu confesso que musculação às vezes é chato, mas é necessário. Ela é, ou melhor, ela é indispensável para a sua saúde. Relembrando, só saber não resolve o seu problema. Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário e me diz a sua opinião aí embaixo. Valeu, até a próxima.